pessoal, tudo bem? Turma, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre a eliminação do Philadelphia 76ers. Ontem o Philadelphia foi simplesmente atropelado, né, no jogo 7 contra o Boston Celtics. O Jason Tatum entrou para a história marcando 51 pontos no jogo 7. Foi a maior pontuação de um jogador em um jogo 7, né? Então, foi assim, foi um domingo horroroso para a equipe dos Sixers e novamente o Philadelphia falha em chegar em uma final de conferência. De novo, o Philadelphia chega como um favorito, chega como um candidato ao título e nem tem a oportunidade de brigar por uma vaga nas finais. E assim como aconteceu na temporada passada, Doc Rivers e James Harden estão sendo muito criticados por conta da derrota. E, com razão, o Doc Rivers, de novo, se mostrou um treinador incapaz de tirar mais do seu time, de realizar ajustes, e o James Harden, de novo, falhou em um jogo eliminatório. Falhou temporada passada no último jogo contra Miami e no jogo 7 contra o Celtics, o cara fez apenas 9 pontos, né? Então, Harden e Rivers estão sendo muito criticados, com razão, mas tem um personagem que está sendo criticado e pela primeira vez ele está sendo duramente criticado depois de uma eliminação do Philadelphia. E esse cara é o Joel Embiid. Nas últimas eliminações, o Joel Embiid passou meio que intacto, né? Passou meio que despercebido na hora das críticas. Eu lembro que quando o Sixers foi eliminado pelo Hawks, o foco das críticas foi o Ben Simmons. Esqueceram do Joel Embiid. O Sixers foi eliminado apesar do Embiid. O Embiid jogou bem pra caramba. A culpa não foi do Embiid. Beleza. Temporada passada, quem foi o alvo das críticas? Doc Rivers e James Harden. Mas o Embiid passou ileso. Nessa temporada, não. Nessa temporada, o Embiid está sendo muito criticado. E por dois motivos. O primeiro, porque ele jogou muito mal, foram apenas 15 pontos e 5 de 18 de field goal, ele jogou muito mal, mas o principal motivo que está fazendo as pessoas criticarem mais o Embiid agora é porque ele tem um MVP no seu currículo. E a partir do momento que você tem um MVP, você tem que entregar mais. Você tem que entregar mais. Como diria o saudoso Tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o Embiid, que buscou tanto o MVP, quis tanto o MVP nesses últimos anos, ele conseguiu o MVP. Mas agora ele vai ter que lidar com as responsabilidades que o MVP te traz. A partir do momento que você tem um MVP no seu currículo, você tem uma obrigação de entregar nos playoffs. E dando uma analisada no retrospecto do Embiid em playoffs, isso é uma coisa que ele não tem feito. Ele não tem entregado nos playoffs. Não estou dizendo que ele tem sido horrível nos playoffs, não é isso. Ele tem entregado bons números, só que nem perto do que ele tem entregado na temporada regular. Vamos comprovar isso? O Joel Embiid, ele foi eliminado pela 9ª vez nos playoffs. É a 9ª vez que o Embiid é eliminado, tá? Em jogos eliminatórios, em jogos de vida ou morte, o Embiid tem um retrospecto de 3 vitórias e 6 derrotas. Em jogos eliminatórios, em jogos de vida ou morte, o Embiid perdeu 6 e ganhou apenas 3. E os números do Embiid nesses jogos, em jogos em que o Philadelphia
está encarando a eliminação, os números do Embiid nesses jogos são muito inferiores aos números que ele tem na temporada regular. Em jogos eliminatórios, o Embiid tem 22 pontos de média, 11,2 rebotes, 4,6 turnovers, 38,8% de field goal e 25% na bola de 3. Na temporada regular, 27,2 pontos, 11,2 rebotes, 3,4 turnovers, 50,1% de field goal e 33,7% no perímetro. Tem uma diferença muito grande entre o Embiid em um jogo eliminatório do Embiid na temporada regular. Tem uma diferença muito grande. E esses números corroboram com aquela afirmação de que o Joel Embiid é um jogador de temporada regular. Que o Joel Embiid entrega muito mais na temporada regular do que entrega nos playoffs. Eu não concordava tanto com essa afirmação. Só que depois do que ele fez ontem e analisando o retrospecto dele, dá pra gente dizer que o Embiid, de fato, tem deixado a desejar na pós-temporada. Ele tem deixado a desejar. E o que tem feito as pessoas olharem mais para esse retrospecto é o MVP. É o MVP. Antes do Jokic ter ganho os seus 2 MVPs, as pessoas não cobravam tanto que o Jokic entregasse nos playoffs. As pessoas não tinham, sabe, não eram tão críticas assim com o Jokic em relação à sua entrega nos playoffs. Depois que ele ganhou o MVP, meu amigo, agora ele tem que entregar no playoff. Tem que entregar a mesma coisa no playoff. Ou mais. As pessoas começaram a olhar mais para os números do James Harden em playoffs depois que ele ganhou o MVP em 2018. Que foi aí que as pessoas começaram a reparar que o James Harden, quando a coisa aperta, quando chega ali num jogo eliminatório, ele costuma peidar na farofa. Entendeu? Então, o MVP, ele te traz muita glória, te traz um respeito muito grande, mas também te traz uma responsabilidade. E o Joel Embiid, ele vai ter que começar a corresponder a essa expectativa que foi criada por conta do seu talento, que é gigantesco, e por conta desse seu MVP. Agora, as pessoas não vão aceitar que ele tenha 30 pontos de média na temporada regular e 25 nos playoffs. Se ele tem 30 na temporada regular, ele tem que ter 30 ou mais nos playoffs. E em jogos eliminatórios, ele vai ter que entregar muito. Porque é isso que o MVP tem que fazer. É isso que tem que fazer. E é por isso, por conta desse MVP e, de novo, por conta da sua atuação patética no jogo de ontem, que o Embiid está sendo criticado depois de eliminação do Philadelphia, coisa que não acontecia. Puxa na memória, qual foi a última vez que o Embiid foi criticado depois de uma eliminação do Philadelphia? Eu não me lembro. Ele sempre passou ileso. Ele sempre passou ileso. Só que a partir de agora, isso não vai mais acontecer. O Embiid, ele vai ser o foco das críticas. Se o Philadelphia, temporada passada, não chegar em uma final de conferência, o Embiid vai ser criticado. E detalhe, o Embiid está há quase 10 anos na liga e nunca passou de um segundo round. As pessoas estão começando a olhar isso agora. Eu não estou dizendo aqui, tá, que o Embiid, que o Philadelphia é melhor sem o Joel Embiid, que o Philadelphia não precisa do Joel Embiid. Eu não sou maluco de dizer isso. Os números mostram o impacto do Embiid em quadra. Com ele, o Philadelphia é 7,4 pontos melhor. Sem ele, é 5,8 pior. Não tem como discutir isso. O que eu tô falando aqui, e a visão que eu quero passar aqui nesse vídeo é a seguinte.
O Embiid não vai mais passar ileso às críticas. Não vai mais. Atuações como essa que ele teve ontem não vão mais poder acontecer. E se acontecer, ele vai ser muito criticado. Porque agora o cara tem um MVP. Nos últimos 3 anos, o foco do Embiid claramente foi o MVP. Não tem como negar isso. O foco do Embiid era ganhar o MVP. Ele tentou desconversar, dizer que não estava nem aí, mas só foi ganhar que ele foi falar que, não, eu sempre quis ganhar o MVP. Ele queria o MVP nos últimos 3 anos. Ele ganhou. Agora o foco dele tem que ser entregar nos playoffs, porque tá deixando a desejar. Tá deixando a desejar. Eu critiquei muito o Nikola Jokic antes dos playoffs começarem. Critiquei não, cobrei. Eu disse, Jokic precisa entregar nesses playoffs. O Jokic precisa ter grandes atuações nesses playoffs. E sabe o que o Jokic tá fazendo? Tá entregando. Teve números fantásticos até aqui e pode chegar numa final da NBA. Pode ser campeão. Coisa que o Embiid não pode agora. Porque foi eliminado. Então, Embiid quis muito os elogios pelo MVP. Mas agora ele vai ter que lidar com as críticas que o MVP traz. O Embiid, para fechar o vídeo, tá? Foi o maior culpado pela eliminação, pela derrota? Não. Se eu fosse elencar os culpados, o Embiid seria o terceiro. Eu colocaria Rivers, Harden e Embiid. Essa é a escala. Essa é a escala. O Embiid não foi o maior culpado, mas ele foi um dos culpados. E tá na hora dele começar a ser responsabilizado. Não adianta ele chegar na entrevista coletiva e falar, não jogo sozinho, eu e o Harden não jogamos sozinhos. Por isso que são 5 contra 5. Faltou a gente entregar, mas os outros também não entregaram. Não adianta falar isso agora. Não jogamos sozinhos, mas você tem o MVP, meu parceiro. Você é o MVP, você é o melhor jogador do time, você é o melhor jogador da NBA na temporada. Você tem a obrigação de entregar. Então tá na hora do Embiid ser cobrado. Depois dessa temporada, não tem mais passação de pano em cima do Embiid. Não tem mais. Acabou. 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 E as críticas que ele tem recebido depois de ontem estão mostrando isso, que acabou a passação de pano em cima do Embiid. O Embiid é monstro, um dos melhores pivôs que eu já vi. Poucas vezes eu vi um pivô com o arsenal que o Embiid tem. Poucas vezes. E eu passei muito pano pro Embiid nos últimos anos. Fazendo aqui um meia-culpa, eu passei muito pano pro Embiid nas últimas eliminações. Só que agora não dá mais. Não dá mais. Então, assim, essa era a visão que eu queria passar pra vocês nesse vídeo. De novo, ele não foi o maior culpado. Tem outros caras que foram mais culpados do que ele, mas ele tá no bolo. E ele tem que começar a entrar no bolo também. Tá? Da mesma forma que criticamos Doc Rivers e James Harden, temos que criticar o Joel Embiid. Não dá mais pra deixar ele como a grande vítima. Ele não é vítima de mais nada. Não é vítima de mais nada. Agora ele é um dos culpados. E tem que ser. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda com esse meu ponto de vista? Você discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para seus amigos. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.